os católicos adoram um pedaço de pão. Ai, porque a Eucaristia é só uma representação. Você conhece o milagre eucarístico de Buenos Aires? Em 1996 era celebrada uma missa na capital argentina. Quando estava encerrando o momento de distribuição da Santa Eucaristia, uma mulher percebeu que uma hóstia havia sido descartada num candelabro na parte de trás da igreja. Ela chamou o sacerdote que, diante de tal profanação, colocou a Eucaristia numa tigela com água, como mandava a norma local, e a levou para o santuário da Capela do Santíssimo Sacramento, aguardando que ela dissolvesse na água. Quando retornou e abriu o tabernáculo, se surpreendeu ao descobrir que a hóstia havia se transformado numa substância sangrenta. Então relatou o ocorrido para o arcebispo local, o cardeal Dom Jorge, conhecido hoje como Papa Francisco. O cardenal ordenou que o milagre fosse fotografado profissionalmente. A hóstia foi observada durante anos e nunca entrou em decomposição. Ai, Tereza, mas e as evidências científicas? Tô chegando lá. Uma amostra do tecido foi enviada ao laboratório de Buenos Aires, e o resultado relatou ter encontrado células vermelhas e brancas do sangue e do tecido de um coração humano. O laboratório também informou que a amostra do tecido apresentava características de um ser humano ainda vivo, com células pulsantes como se estivessem em um coração. Outra amostra do tecido foi enviada ao laboratório de Nova York para estudos complementares, e ele relatou que a amostra foi recebida do músculo do coração de um ser humano ainda vivo. O sangue era do tipo AB, o mesmo tipo sanguíneo do milagre eucarístico de Lanciano. Coincidência? Acho que não. E o sangue era proveniente de uma pessoa com cerca de 30 anos. Um tempo depois, o tecido foi novamente submetido a avaliações, mas dessa vez de um cardiologista renomado. E ele declarou que o tecido é um fragmento do músculo cardíaco, mais precisamente do ventrículo esquerdo. Ele também afirma que o tecido foi coletado de um ser humano ainda vivo, e acrescenta que o coração estava sob estresse severo, como se o proprietário tivesse sido espancado. Vale ressaltar que os laboratórios não sabiam a origem das amostras, justamente para evitar que a veracidade dos resultados fosse comprometida. Lembrando também que os testes foram acompanhados por outros cientistas, e todos ficaram incrédulos ao descobrirem a origem daquela amostra. Portanto, meus irmãos, mais uma vez Jesus nos mostra: não é um pedaço de pão, muito menos uma mera representação. É verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo que se fazem presentes no altar. Salve Maria!